Bom dia, irmãos. Mais uma semana estou aqui com vocês para estar ministrando a palavra de Deus. E a nossa aula de hoje, o tema é: quando a adversidade é a falta de recursos. Nós vamos estar falando a respeito da vida do profeta Eliseu. E o texto base é 2 Reis 4, de 38 a 41. Ele foi escrito por Marilane Flores e a gente está hoje na lição 7. Então, a gente hoje vai estar falando sobre a questão da dificuldade financeira, da dificuldade material, aqui em questão da falta do alimento. Então, a gente vai estar falando hoje sobre a cidade de Gilgal. Gilgal significa remover em círculos. Seria como se fosse um lugar de deserto, um lugar onde a gente precisa ser tratado. E justamente o que está acontecendo com esse povo aqui em Gilgal, porque a palavra de Deus diz que começou a haver escassez, começou a haver dificuldade, falta de alimento, justamente porque o pessoal se corrompeu. O povo começou a abandonar o Deus dele, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, e passaram a servir os deuses pagãos. E por isso começou a haver essas dificuldades na vida deles. Então aqui a história, ela, como é baseada em 2 Reis, eu vou estar lendo para vocês primeiro essa passagem para a gente estar entendendo melhor sobre isso. A passagem é 2 Reis 4, 38 a 41, que fala sobre a morte na panela. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora soubesse o que era o ensopado, ele foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Então a gente sabe que aqui havia morte na panela, na cidade de Gilgal, havia morte naquela região, as pessoas estavam com carência de alimento. O que aconteceu? Quando Eliseu chegou a Gilgal, ele chegou em Gilgal com o objetivo de discipular os homens para que eles pudessem pregar a palavra de Deus ali, para que o evangelho fosse expandido. Só que quando ele estava ali no meio daqueles discípulos dele, ensinando, pregando a palavra, ele percebeu que eles estavam com fome. Aí o que Eliseu fez? Pediu ao seu servo que fizesse um cozido, fizesse um ensopado para que eles pudessem se alimentar. Aí o servo dele quis acrescentar mais coisas àquele ensopado, aí ele foi procurar mais alimentos. E quando ele foi procurar alimento, dentro desses alimentos ele achou um alimento venenoso, porque ele não tinha noção que aquele alimento realmente não fazia bem. Ele pegou aquele alimento, colocou no ensopado ali, fez a sopa, e na hora que o povo foi comer, os discípulos foram comer, eles gritaram: a morte na panela. Eles perceberam que aquilo ali era venenoso, que aquele alimento que ele tinha colocado ali iria gerar morte na vida daquelas pessoas que comessem aquele alimento. Então a gente, tirando para o nosso dia de hoje, para a nossa vida espiritual, para a vida que nós vivemos hoje, quantas pessoas estão mortas no mundo, quantas pessoas estão sem Cristo, quantas pessoas estão sem Jesus. Mas muitas delas não sabem aonde procurar, não sabem como procurar. E ao invés de se alimentar do melhor alimento, que é a palavra de Deus, que é Jesus, as pessoas são enganadas. Em vez de elas provarem o alimento que gera vida, elas acabam provando o alimento que gera morte. Como houve o erro aqui quando eles fizeram esse ensopado, que eles queriam se alimentar por não conhecer, houve esse erro, acontece muito na nossa vida. Quando nós não conhecemos realmente a Cristo, nós não conhecemos realmente a palavra de Deus. E o mais interessante aqui, que eles estavam ali estudando a palavra de Deus em meia fome, em meia escassez. Eles poderiam desistir, quando Eliseu chegasse. Não, nós não podemos porque estamos com fome. Eles poderiam colocar todo tipo de dificuldade, mas eles perseveraram ali.
E a gente pensa quantas pessoas, né, como às vezes nós mesmos ficamos chateados, muitas das vezes a gente não quer continuar buscando, não quer ir na igreja, a gente desanima por causa de um problema, uma dificuldade, e a gente deixa de buscar. E aqui estão perseverando em aprender a palavra de Deus, em conhecer mais a Deus, mesmo em meus problemas, mesmo em minhas dificuldades que ele estava passando. Então, hoje a gente vai estar vendo alguns itens, né, que a autora colocou para nós, algumas formas que nós podemos fazer para evitar, para vencer essa adversidade da escassez. Né? Hoje a gente vive uma dificuldade de saúde por causa da pandemia, mas as consequências dessa dificuldade de saúde gerou também a falta de recursos, a falta de alimento, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas tiveram a sua renda diminuída, estão passando por dificuldade agora. Então a gente tem esses dois paralelos, né? Nós temos a falta de recursos materiais, físicos, de alimentos, e nós temos a falta de recurso espiritual. Muitas das vezes uma coisa está ligada à outra. Nem sempre acontece isso. Por exemplo, aqui em Gilgal estava sendo ligado, porque o povo passou a ter essa escassez, essa falta de alimento, essas dificuldades, porque se afastaram do Deus verdadeiro. E hoje em dia, muitas coisas que a gente passa na nossa vida são as nossas atitudes, a nossa falta de sabedoria, falta de entendimento. Muitas coisas que acontecem conosco poderiam ser evitadas. Mas é claro que a gente sabe que muita coisa que acontece nós temos que passar por isso. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas ele fala, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, a escassez, a falta de alimento, a falta de saúde, os problemas familiares, todos esses problemas sempre vão existir, sempre existirão, porque isso faz parte do mundo, né? A palavra de Deus diz que nós iríamos passar por isso. Então a questão é, como que nós podemos fazer, né, para saciar a nossa fome física, né, e a nossa fome espiritual da melhor maneira possível? Então o primeiro item que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, fala assim, conhecendo a palavra de Deus. Então o que acontece? Quando a gente não conhece a palavra de Deus, nós somos enganados. Qualquer coisa que nos oferece, a gente não tem discernimento se é bom ou ruim. A gente aceita, a gente absorve aquilo porque nós não temos conhecimento, não sabemos se é bom ou não. A gente fica na dependência do outro, né, do que o outro vai falar para nós. Então, é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus como? Lendo, orando, meditando. Alguns dias atrás, um pastor falou que a Bíblia estava ultrapassada, né? Muitas pessoas às vezes pensam isso. Porque ao invés de elas se amoldarem à Bíblia, a palavra de Deus, procurarem mudar, seguir o manual da Bíblia, elas querem mudar a Bíblia, né? Elas querem seguir alguma parte da Bíblia, outras elas não querem seguir. Então, é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela está sempre moderna, porque não adianta só a gente conhecer as histórias, conhecer os personagens bíblicos, gravar aquilo na nossa mente, saber de Gênesis e Apocalipse. A gente precisa todos os dias ler, reler e meditar, né? A palavra de Deus diz que quando a gente lê, relê e medita, nós somos transformados, nós somos curados, né? Nós somos libertos. Aí na revista aqui fala assim, na palavra de Deus em Mateus 28, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aquele discípulo que apanhou as ervas venenosas tinha prazer em servir, mas não conhecia o que estava apanhando para servir. Ele errou ao apanhar as ervas daninhas, por não conhecê-las. Como temos errado por não conhecer a palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossas vidas? É aquilo que eu falei com vocês. Quantas pessoas têm errado por não conhecer as Escrituras? Então a gente tem que estar pautado na Bíblia, né? A própria palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quando a gente medita na palavra de Deus, Deus muda a nossa mente, muda o nosso entendimento. A gente passa a saber o que é bom e o que é ruim. A gente sabe qual é o alimento venenoso e qual é o alimento que nos dá a vida, né? O segundo item que eu vou estar compartilhando com vocês é fruto do Espírito. Só o fruto do Espírito
só o Espírito Santo que nos dá força para vencer o mundo, o desejo da carne, as dificuldades, para nos dar força para poder prevalecer no momento da escassez, no momento da dificuldade, né? O fruto do Espírito, vou estar falando para vocês quais são eles, que está lá em Gálatas 6, 22 e 23, que diz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? A palavra de Deus diz que ai daquele que não domina o seu espírito, né? É um dos exemplos mais importantes, assim, que eu acho, é a questão de você saber controlar a sua língua, né? A sua boca. Porque a palavra de Deus diz que da nossa boca ela sai bênção ou sai maldição. Ou você pode abençoar uma pessoa, ou você pode amaldiçoar uma pessoa. Então, assim, muitas das vezes a gente fala do que está cheio no nosso coração. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, cheios dos frutos do Espírito, nós não vamos conseguir falar palavras de vida, palavras de esperança, nós não vamos poder ajudar uma pessoa, aconselhar e até mesmo a gente permanecer. Na verdade, o fruto do Espírito nos faz ter comunhão com o nosso próximo, né? Independente dele ser cristão ou não, dele ter afinidade conosco ou não. É um exemplo que eu posso dar em relação ao trabalho. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar, que não gostam de trabalhar com cristãos, tiveram muitas experiências ruins com cristãos evangélicos no trabalho. Por quê? Por eles não terem sabedoria para falar, para lidar com os problemas, para lidar com as dificuldades. Então, quando a gente tem o fruto do Espírito, a gente consegue lidar com todo tipo de situação, com todo tipo de pessoa, a gente tem sabedoria, a gente tem comunhão com as pessoas, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas. E o fruto do Espírito nos faz revelar quem é Jesus, porque as nossas atitudes, nossa forma de lidar com os problemas, com a dificuldade com as pessoas, mostra quem nós servimos. Então, se a nossa forma de se relacionar não está igual a Cristo, não está semelhante à palavra de Deus, a gente está dando mau testemunho. Quantas pessoas têm dado mau testemunho do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus? Por não terem fruto do Espírito. Só através do Espírito Santo nós podemos ter o fruto do Espírito. E é através da meditação da palavra, da oração, de se separar para Deus, fugir do mal, fugir do pecado, fugir das coisas que não agradam a Deus. O terceiro item que eu vou estar falando com vocês é trazendo o alimento que dá vida. Então aqui é feita uma comparação. O povo, quando estava ali em Gilgal, na escassez, passando dificuldade, necessidade, eles foram procurar o profeta Eliseu. Eles estavam com fome. Aí a palavra de Deus diz que o profeta Eliseu, quando viu que havia morte na panela, ele veio com a farinha, jogou a farinha ali e através daquela farinha absorveu aquele veneno e eles puderam comer aquele ensopado. Na verdade, não foi a farinha, né? A farinha foi apenas uma atitude de fé, um gesto que o profeta Eliseu fez, mas foi o poder de Deus que neutralizou aquele veneno. Foi o poder de Deus que fez tudo aquilo. Então a gente compara hoje Eliseu, o povo buscava Eliseu. Hoje o povo busca quem? É Jesus. Mas para o povo chegar a Jesus, eles têm que chegar através de nós, que somos cristãos, que somos evangélicos. Nós temos que apresentar Jesus para essas pessoas, né? A gente tem que levar Jesus para essas pessoas. E como que a gente pode levar? Através das nossas atitudes. É claro que a gente vê muitas pessoas aí fazendo bem, ajudando as pessoas necessitadas. Isso é muito importante, mas não adianta fazer tudo isso em nome dela mesma, por ela mesma. A gente tem que fazer tudo isso por amor a Cristo, por amor à palavra, porque nós sabemos que Cristo fez isso. Que isso é uma coisa que foi gerado de Cristo, né? De Deus. Então a gente vê muitas pessoas aí hoje achando que elas podem ser salvas por aquilo que elas fazem. Mas se nós somos salvos, temos Cristo na nossa vida, nós temos que demonstrar através das nossas atitudes. E se nós somos cristãos que só pensamos em nós, não olhamos para o nosso próximo, não procuramos mostrar Jesus para o nosso próximo, de nada vale nós sermos cristãos. Aqui nós temos o exemplo dos discípulos que estavam sendo discipulados pelo profeta Eliseu. Finalizando o tema trazendo um alimento que dá vida, uma coisa que a gente pode fazer
questão do nosso tema da escassez, o que a gente pode fazer, né, para levar o alimento, para ajudar as pessoas? Se nós pudermos dar uma bolsa de alimento, para a gente poder dar uma roupa, um casaco. Por exemplo, a gente sabe que alguém está desempregado, a gente souber que tem alguma vaga em algum lugar, a gente indicar essa pessoa, a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar o nosso próximo, não só no lado espiritual, da gente estar orando, falando de Deus, levando para a igreja, mas ajudando também o material, como por exemplo, os mendigos, levar sopa para os mendigos, dia frio levar um agasalho. Então assim, a gente tem que unir essas duas coisas, a questão material que a gente pode ajudar e a questão espiritual. Então, a gente tem que aprender o quê? Selecionar qual o alimento que vai chegar à nossa vida. O que nós estamos nos alimentando? A gente tem que ver se a gente está se alimentando de alimento que traz vida ou alimento que traz morte. E nós temos que selecionar isso. Para nós selecionar, nós temos que ter a comunhão com Deus. Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que ter o fruto do Espírito, nós temos que nos fortalecer a cada dia mais conhecer a Deus e transmitir esse conhecimento, transmitir essas experiências que nós estamos tendo com o Senhor Jesus, né? Então, a palavra que eu deixo para você hoje é essa. Não olhe as circunstâncias, não importa o que está acontecendo na sua vida, continue conhecendo a Deus, continue buscando, faça aquilo para qual Deus te chamou. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para a frente e não esqueça de fazer como Cristo fez. Olhe para o seu próximo, ajude o seu próximo. É o que eu desejo para vocês hoje, que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus.